A cada dia que passa, meus amigos, fica cada vez mais nítido que o planejamento realizado por parte dessa diretoria foi muito errado. Amanhã teremos um jogo decisivo contra o Fortaleza lá no Ceará. Amanhã teremos a ausência do nosso camisa 9, o Pedro Raul, que está suspenso. Automaticamente, o coerente seria entrar no lugar do Pedro Raul o Rauan Cruz, atacante que veio junto ao Santos para ser o substituto do nosso camisa 9. Mas, meus amigos, volto a repetir, o planejamento foi feito de uma maneira tão errada que nem sequer o Rauan Cruz foi relacionado para a partida. E se você acha que o fato dele estar ausente desse jogo contra o Fortaleza é por lesão, por problemas pessoais, não, nada disso. Por uma opção da própria comissão técnica do Vasco. Então, volto a repetir, o planejamento foi errado sim, as contratações foram feitas de uma maneira errada sim, e agora o torcedor vascaíno colhe os frutos errados de uma diretoria, que fez um planejamento equivocado. A gente vai falar sobre isso aqui neste Boa Noite Gigante. Falar sobre tudo o que aconteceu nessa tarde de sexta-feira no nosso Gigante da Colina. Uma tarde bastante movimentada. Vamos falar sobre a partida de amanhã contra o Fortaleza. Vamos falar sobre Luco Orediano, por que ele não vem sendo titular desse sistema ofensivo do Vasco da Gama, já que é um atleta que sempre entra muito bem nas segundas etapas, dos jogos do Vasco da Gama. E vamos falar também sobre o mercado, saídas, chegadas. Roman Campuzano pode chegar sim. Falar também sobre Eric Pimentel, problemas aí do Vasco junto ao Porto, indenizações que o Vasco vai buscar caso o cria das categorias de base feche com algum clube do futebol europeu. Muitas outras informações além dessas aqui neste vídeo. Porém, é claro, torcedor, antes de trazer todas as informações do nosso Cruz Maltino a vocês, faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E rapaziada, é o seguinte, sei que o momento é duro, sei que o momento é difícil, sei que o planejamento da diretoria foi feito de uma maneira errada e sei que o torcedor vascaíno nesse momento sofre. Nós nesse momento sofremos muito com o Vasco da Gama. Amanhã teremos mais uma partida. Amanhã é mais um jogo que entramos em campo sem a certeza de uma vitória. Mas estamos aqui para criticar, estamos aqui para pressionar, estamos aqui para reclamar, estamos aqui para cobrar e etc. A gente não vai aceitar esse momento. Mas para que a gente tenha ainda mais voz para falar de Vasco, eu conto com você, eu conto com a sua ajuda. Muitas pessoas novas estão chegando aqui ao nosso canal e não estão, inclusive, se inscrevendo. Então eu conto com você, torcedor vascaíno que está aí do outro lado e ainda não é inscrito do nosso canal. Não saia desse vídeo sem se inscrever. A sua inscrição é completamente importante para o nosso crescimento. Então, é claro, se inscreva no nosso canal, torcedor. Ajude que com que o nosso canal tenha ainda mais voz. Além disso, larga o dedo também no like, no joinha, no gostei, pois isso ajuda demais o crescimento do nosso canal e a divulgação deste vídeo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, Sem muita enrolação, gente, fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar este Boa Noite Gigante falando primeiramente sobre as informações desta tarde de hoje do nosso Cruz Maltino. Pois amanhã o Vasco da Gama enfrentará o Fortaleza às 4 horas da tarde lá no Ceará, no estádio Castelão. Até o momento, mais de 33 mil ingressos já foram vendidos para essa partida. Expectativa de casa cheia, expectativa de um Castelão lotado apoiando Fortaleza contra a equipe do Gigante da Colina. Hoje foi realizado o último treino no CT Moacir Barbosa. Hoje o último treino foi realizado e o elenco, é claro, viajou para Ceará. E hoje foi divulgada a lista de relacionados para esse jogo da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vou chegar um pouco, aqui ao lado. Como eu faço? A lista de relacionados vai aparecer aqui a vocês. E aí a gente começa a perceber algumas ausências. Na lista não aparece o nome do Robson. Robson não está sendo relacionado para esse jogo de amanhã contra a equipe do Fortaleza. O Vasco informou que o atleta acabou relatando um incômodo muscular na coxa esquerda após a partida contra o São Paulo e exatamente por esse motivo não participou dos treinamentos durante a semana com o grupo e está em transição com a preparação física. Ou seja, o Manuel Capasso, que já era o titular durante a semana nos treinamentos,
com a ausência do Robson Bambu para essa partida de amanhã contra o Fortaleza, ele com toda certeza será o titular do sistema defensivo ao lado do Léo. Gosto muito dessa zaga, Léo e Robson. O Léo é um jogador que sabe sair jogando, tem essa qualidade no passe, e o Robson é esse xerife, o Capasso é esse xerife que a gente tanto quer ver no sistema defensivo. Um jogador que pode não ter essa qualidade com a bola no pé, mas dificilmente o Vasco vai sofrer como vem sofrendo com relação a mano a mano, com relação a ataques do adversário, a bolas aéreas, como vinha sofrendo nesses últimos jogos com a dupla formada pelo Léo e pelo Robson. Além disso, outra ausência também nesta lista de relacionados é a ausência do Rauan Cruz. Não sei se vocês estão percebendo aí, mas o Rauan também não está nessa lista de relacionados. O que acontece, torcedor vascaíno? Ryan, ele está na lista. Ryan, cria das categorias de base, ganhou a vaga do Rauan Cruz para essa viagem de amanhã, para essa viagem de hoje, para a partida de amanhã contra a equipe do Fortaleza. O Ryan, que é uma das maiores promessas, não apenas do Vasco da Gama, mas do futebol brasileiro, um dos grandes destaques do Sul-Americano Sub-17 que aconteceu nesses últimos dias. Ryan, inclusive, que foi o campeão da Taça Rio Sub-17 com o Vasco da Gama, sendo um dos grandes destaques em cima do Flamengo. É um jogador diferenciado e ele vem treinando muito bem. Inclusive, durante essa semana, acabou impressionando nos treinos a fazer 4 gols em um dos dias de um dos treinos que aconteceu nessa semana. Então ele vem ganhando mais confiança com a comissão técnica e acabou isso ficando ainda mais evidente quando o Maurício Barbieri optou por não levar o Rauan Cruz para o jogo e ter o Cria no banco de reservas contra o Fortaleza nessa partida de amanhã. Então, ou seja, Maurício Barbieri optou pela saída do Rauan Cruz, por deixar o Rauan Cruz aqui no Rio de Janeiro e levar o Ryan, jogador de apenas 17 anos, para esse jogo contra a equipe do Fortaleza. E aí a gente já emenda num assunto direto, Porque o que acontece? O Rauan Cruz não foi relacionado para essa partida. Lucas, você acha isso normal? Não. Longe, inclusive, da normalidade. Não consigo ver normalidade um atleta que foi contratado para ser o substituto do Pedro Raul, no jogo em que o Pedro Raul não está presente, que está ausente por uma suspensão, e o atacante reserva do Pedro Raul nem sequer relacionado é. Isso, gente, confirma ainda mais como foi errado o planejamento feito pela diretoria do Vasco. Isso faz com que o torcedor vascaíno tenha ainda mais coerência nas críticas direcionadas a essa atual diretoria, ao Paulo Brax, ao Luiz Melo, ao departamento de futebol que realizou as contratações. Como o Vasco contrata um atacante para ser o reserva do nosso 9, e a partir do momento que o nosso 9 está ausente, nem sequer relacionado para a partida esse reserva é. Completamente incoerente. Completamente uma negociação, uma contratação feita à base a base do chute, A base aí do desespero. Aquele jogador que tá livre, que tá ali sobrando e o Vasco pega. Infelizmente, fica nítido que o Rauan Cruz foi um refúgio e não um reforço. A gente torcia muito, para que essa contratação viesse e desse certo, mas não dá. E aí, meus amigos, volto a repetir, comprova ainda mais que esse planejamento feito pelo Paulo Brax foi completamente equivocado. Rauan Cruz, Gabriel Carabarral, Matheus Cocão, são atletas que hoje, após um tempo deles estarem dentro do Vasco, a gente pode falar, são atletas que não tinham a mínima condição de vestir a camisa do Vasco da Gama. Essa é a grande realidade. Na partida, volto a repetir, que o Pedro Raul não está presente, que automaticamente quem deveria ser o titular do Vasco era o atacante reserva, nem sequer relacionado para a partida ele está. E dessa vez, quem deve ser o titular é o Alex Teixeira. A gente já vem informando isso, a vocês há algum tempinho. Desde o momento que a gente conseguiu essa informação, eu faço questão de voltar a repetir isto aqui neste Boa Noite Gigante. A expectativa é que a trinca ofensiva do Vasco da Gama venha a ser formada por Alex Teixeira, Figueiredo e Gabriel Peck. Não sabemos ainda se o Figueiredo será o 9 ou o Alex Teixeira, esse 9 com mais mobilidade, Figueiredo na ponta. Não temos ainda essa informação. Que podemos conformar com essa trinca ofensiva é que o Vasco será um time muito mais móvel, o Vasco terá muito mais mobilidade no seu sistema ofensivo, um time que com certeza terá muito mais a posse, um jogo mais sem muitos cruzamentos, até porque não teremos um 9 dentro da área, uma referência, então será um jogo com muito mais troca de bola, um Vasco que com certeza deve sim ter mais qualidade no passe amanhã contra a equipe do Fortaleza. Não veremos mais esse jogo do pivô em cima do Pedro Raul, essas bolas na área buscando esse 9 referência que é, querendo ou não, o Pedro Raul,
Sem ele na área, o Vasco terá que movimentar mais o jogo, terá que ter mais posse, terá que tentar chegar a um gol de uma outra maneira. E aí teremos o Alex Teixeira, teremos o Figueiredo, teremos o Gabriel Peck, teremos o Jair chegando de trás, Galarza, o Cauã Barros, que vão ser aí os titulares desse sistema de meio campo do Vasco, para tentar movimentar mais o jogo e fazer com que o Vasco consiga sair com a vitória amanhã lá do Ceará. Inclusive, gente, nesses últimos dias também uma outra dúvida que vem surgindo aí para o torcedor vascaíno é a situação do Luca Orediano. O porquê o Orediano não é titular desse sistema de meio campo do Cruz Maltino, até porque ele veio um valor de 20 milhões de reais, um jogador que foi bem no Racing nesses últimos anos. Na última temporada na Argentina foram 50 partidas, ou seja, era um titular incontestável, 4 gols marcados, 4 assistências, um jogador talentosíssimo, um jogador de muito potencial, mas um jogador que não vem tendo esse mesmo protagonismo que tinha no Racing aqui. Até porque hoje temos na ponta direita, a mesma posição do Luca Orediano, um atleta que vem se destacando muito, que é o Gabriel Peck. Automaticamente o Luca Orediano não vem conseguindo conquistar a sua vaga de titular. E aí o GE, nesses últimos dias, fez questão de apurar ainda mais a situação do Luca Orediano e o porquê ele não consegue ganhar a titularidade nesse elenco do Vasco da Gama. E, inclusive, gente, o GE conseguiu apurar que na partida contra a equipe do Coritiba, quando no caso o Vasco tinha necessidade de ter um meio-campo de mais armação, o Luca Orediano foi cotado para começar jogando no meio-campo, centralizado, colocar ele de fato como um 10, como a gente vem pedindo inclusive para que ele atue. Mas na função de armador, o Luca Orediano disse à comissão técnica que não se sentiria confortável fazendo essa função de meia e preferia disputar a posição na ponta direita. Então o Luca Orediano, ao ser colocado como um meia armador, ao ser colocado como um camisa 10, posição que o torcedor vascaíno veio pedindo, ele preferiu não atuar por ali e realmente disputar essa posição na ponta direita com Gabriel Peck. Vejo isso por dois lados, um lado bom e um lado ruim. Lado bom, um atleta que se garante quer disputar a posição com hoje dos melhores jogadores do elenco, que é o Gabriel Peck. Lado negativo, um jogador que quer jogar do seu modo, um jogador que foi 20 milhões de reais, um jogador que não se adapta a outras posições. Isso é preocupante. Hoje no futebol internacional, no futebol de um geral, é necessária a polivalência. É necessário um jogador que atue numa posição, mas que saiba também jogar em outras posições. E quando for necessário, ele consiga atuar em um outro setor, que o dele originalmente. E, infelizmente, o Luca Orediano, pelo que parece, não é esse atleta. Na primeira oportunidade que teve para ele atuar em uma posição diferente, ele não quis jogar. Então é de fato uma situação complicada, mas é o perfil do Luca Orediano. Um jogador de qualidade, mas que infelizmente, torcedor, teremos que ter muita paciência e esperar que um dia ele consiga a vaga de titular ali pela ponta direita. Gabriel Peck, ele tem grande qualidade, isso é um fato. Agora é ver se tem como encaixar esses dois jogadores no time. Gostaria muito de ver eles dois juntos. Luca Orediano já disse que quer disputar a posição no lado direito do campo. Agora é entender se o Gabriel Peck faria, né, realmente essa mudança. Jogaria como um 10, mais pelo meio, armando mais as jogadas. O certo é, caso ninguém queira atuar pelo meio, temos 2 pontas direitas de muita qualidade. Gabriel Peck já inclusive está com 2 cartões amarelos, muito provavelmente em breve estará sendo suspenso e o substituto dificilmente vai cair o nível. Até pode aumentar, né, esse nível pelo lado direito do campo, porque é inegável a qualidade do atacante argentino. Tranquilo, rapaziada? E prosseguindo, né? Falando em atacante argentino, em sul-americano, quero falar aqui rapidamente sobre Rohrman Campuzano. Por que rapidamente? Pois nesta parte da tarde de hoje a gente já trouxe algumas informações sobre a situação desse atleta. A gente deixou bem claro que o Coediar é o plano A da diretoria ainda, mesmo diante das dificuldades do negócio, o Coediar é a grande prioridade, mas o plano B é o Rohrman Campuzano. Caso não dê certo com o Coediar, o Vasco vai em cima desse volante colombiano. E quais são as últimas informações que tivemos sobre a situação desse atleta? É que o Boca Juniors quer liberar o jogador. Tem dificilmente o interesse de permanecer com o Rohrman Campuzano. A gente informou a vocês que hoje o técnico do Boca é o mesmo técnico que treinou o Rohrman Campuzano lá em 2018 no Atlético Nacional. Mas mesmo diante disso, a diretoria do Boca, nesse momento, não faz tanta questão da permanência do atleta, até por estar já com ele desde 2019 e o Rohrman Campuzano nunca ter sido um diferencial no sistema de meio campo do clube argentino. Então, exatamente por esse motivo, nesse momento o Boca, sim, deseja liberar o jogador através de uma venda. E aí, as informações que tivemos é que o Boca pagou na época, em 2018, após essa grande temporada no Atlético Nacional, onde foi campeão, inclusive, volto a repetir,
Com o atual técnico do clube argentino, o Boca desembolsou 18 milhões e 400 mil reais pelo Jorman Campuzano. Mas lá no início do ano, o Vasco, quando conseguiu negociar com o Boca a quase contratação do volante, o Boca naquela época tinha acertado os valores com o Vasco da Gama. Os valores eram 200 mil dólares num empréstimo, esse valor seria pago ao Boca Juniors pelo empréstimo do atleta até o final de 2023, mais uma opção de compra no valor de 4 milhões e 200 mil reais. Ou seja, no geral, o Vasco iria pagar 5 milhões e 300 mil reais pelo Jorman Campuzano. Então o Boca quer a venda, o Boca quer dinheiro. Se for esse dinheiro, no caso que a gente acabou de trazer, de 5 milhões e 300 mil reais, valor que estava já acertado com o Boca no início do ano, vale muito a pena pelo Jorman Campuzano. Mas volto a repetir, plano A é o Gustavo Cuéllar, o plano B é o volante colombiano Jorman Campuzano. E se der certo, independente da situação, é um bom jogador. É claro, o Gustavo Cuéllar é um outro nível, mas não depende apenas do Vasco para ter a contratação dele. Caso não dê certo com o Cuéllar, o Jorman Campuzano também seria um bom atleta para esse sistema de meio campo. E, gente, para finalizar o vídeo, falar aqui sobre Eric Pimentel. Qual é a situação rápida que temos aqui a trazer a vocês sobre o zagueiro? Nesses últimos dias, o jornal A Bola confirmou que o Porto de Portugal fechou a contratação do Eric Pimentel, um contrato de 5 anos com o zagueiro hoje de 20 anos. O Vasco está muito chateado com essa situação e as últimas informações que tivemos é que o Vasco notificou ao Porto, clube português que teria já a contratação certa com o zagueiro, que caso haja contratação, o Vasco vai indenizar o clube português, pois o zagueiro é um atleta do Vasco e o Vasco está nesse momento resguardado pela Lei Pelé. A Lei Pelé diz assim, no artigo 11, caso a entidade de prática desportiva formadora oferte as mesmas condições e ainda assim o atleta se opõe à renovação do primeiro contrato de trabalho, ela poderá exigir da nova entidade da prática esportiva contratante o valor indenizatório correspondente a, no máximo, 200 vezes o valor do salário mensal constante da proposta. Então o Vasco vai buscar de fato essa indenização caso o Porto acerte a contratação do Eric Pimentel, pois a Lei Pelé resguarda o Vasco dessas condições e o Vasco entende sim que tem direito inclusive a essa indenização, mesmo se o Pimentel acertar com outra equipe após o término do vínculo contratual. Então o Vasco vai lutar pelos seus direitos e é algo muito certo. Ridículo essa atitude do zagueiro, cria das categorias de base de apenas 20 anos, que era um dos grandes ativos aí da base Cruz Maltino e nesse momento, ó, tá nem ligando pro Cruz Maltino. Muito difícil aí realmente do Vasco conseguir a sua renovação, mas caso não consiga, vai buscar essa indenização junto ao clube português. Tranquilo? A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta sexta-feira. Retornaremos amanhã às 7 horas da manhã e, é claro, contando aí com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam no nosso canal, compartilhem o nosso vídeo e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.